Aí é algo que eu sempre pedi ao Senhor e todas as vezes acontece. O Senhor confirma aquilo que Ele colocou em nossos corações. E uma das coisas foi logo no início, o nosso amado irmão veio dar uma saudação e ele falou sobre o temor daquele homem, do carcereiro, o irmão Marcelo. E existe a gente foi pesquisar, foi buscar, que a gente que trabalha um pouco com lei, a gente gosta de ir a fundo acerca do que ocorre em relação às leis, e os costumes da época. E pela lei romana, se um carcereiro perdesse um prisioneiro, a qual ele estava responsável, ainda que por um desastre natural, ele ficaria sujeito ao mesmo castigo que aquele prisioneiro deveria sofrer. Então, naquele momento ali, a gente viu pela narrativa bíblica, a gente vê que era Paulo e Silas, não é isso? E junto com eles, haviam outros presos. Ou seja, aquele carcereiro estava com a responsabilidade de cuidar da permanência de Paulo e Silas, e com certeza o turno era dele, e ele tinha sobre a responsabilidade outros homens. E ao perceber que houve esse tremor, esse terremoto, e os alicerces do cárcere se moveram e as portas se abriram, todas as prisões foram soltas, a primeira coisa que aquele homem intentou foi se matar, porque ele sabia que o que viria sobre ele era o castigo de todos aqueles homens do qual ele estava responsável. Então ele, ao primeiro passo, intentou tirar a sua própria vida. Mas a palavra do Senhor, no versículo 28 do capítulo 16, diz assim: Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estejam. Paulo sabia, certamente, por ser também um cidadão romano e um grande zeloso homem pela lei, ele com certeza sabia que sobre este carcereiro estaria também esta responsabilidade. E ele logo clamou em alta voz para que aquele homem não se matasse, porque ele tirou a espada e quis matar-se, como está escrito no versículo 27, cuidando que os presos já tinham fugido. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Uma autoridade, um homem que horas antes havia lançado naquela prisão e colocou até sobre os pés deles, como a gente vê aqui, a palavra do Senhor diz que ele lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco, para que eles não tivessem mesmo mobilidade e não houvesse a possibilidade de fugir. Então ele ali naquele momento, ele já se prostrou diante de Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, em momento algum, a gente vê, a gente que lida com situações de pessoas sendo presas, em momento algum a gente vê um homem desse, que está na condição de prisioneiro, de preso, de detento, ou de detido, ou apenas de apreendido, as autoridades chamá-lo de Senhor. E a gente vê aqui que ele logo olha para estes homens e diz assim: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? Aí a gente entra na mensagem propriamente dita, e eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aí vamos ao 32, 33, para a gente poder esmiuçar aquilo que o Senhor colocou em nossos corações. Eles pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa, e tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões,
e logo foi batizado, ele e todos os seus. Eu estava meditando um pouco sobre isso. É interessante, até hoje, eu até anotei aqui, não havia o costume, os discípulos não tinham o costume de batizar uma pessoa que não tivesse a fé, ou professasse a fé em Jesus Cristo. E isso até os dias de hoje, né? Quando a gente vê lá o bispo ou os outros pastores batizando, eles perguntam se a pessoa crê em Jesus, se é de livre e espontânea vontade que eles professam a fé em Cristo Jesus, e assim sendo, os batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E naquela época não era diferente. Eles não batizavam quem não acreditava em Jesus. E aqui ele logo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. A gente vai meditando nos versículos a seguir. Quando ocorreu o terremoto, a Bíblia está afirmando aqui que era perto da meia-noite. Paulo e Silas cantavam e oravam, ou melhor, oravam e cantavam hinos a Deus. Certamente aquele carcereiro, ele já ouvira falar de Jesus através de Paulo e Silas, naquele período do dia em que eles estiveram sobre os cuidados, né? Que eles estavam cuidando, eles estavam sendo guardados por Paulo e Silas, pelo carcereiro. E quando acontece esse tremor, a gente vê que a narrativa diz que o carcereiro, ele estava dormindo. Acordando o carcereiro e vendo as portas da prisão, e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro, ele estava dormindo. Tá ok. Isso é interessante porque a gente que trabalha em segurança pública, a gente vê que para alguém dormir de serviço, tem que ter no mínimo um outro aguardado. E quando isso não ocorre, infração grave e pode ser sujeito a várias penalidades, entre ela perder a sua matrícula. Mas ali, o carcereiro estava dormindo. Ele acordou e viu toda aquela cena. Eu estou fazendo isso para os irmãos, para a gente entender alguns pontos que eu quero trazer nessa noite para a igreja. E isso Deus, através da sua palavra, falou muito ao meu coração. A irmã Emília veio aqui à frente e falou algo que vai dentro de tudo aquilo que o Senhor falou no meu coração. A salvação, amados, ela é individual. Eu não vou colocar o meu filho debaixo do braço e levar para o céu, mas eu vou caminhar com Cristo, ensinando ele o caminho para que ele alcance a salvação em Cristo Jesus. Eu tenho que ser exemplo para a minha família, para os meus parentes, para a minha parentela, para os meus amigos, exemplos de homem de Deus, para que eles, através do meu exemplo, conheçam o meu Deus. Quando a palavra do Senhor diz aqui: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, a gente vai ver que na sequência, o versículo 22, diz assim: eles pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Ou seja, nós temos que dar acesso à nossa família, o acesso à palavra de Deus. Como? A palavra de Deus diz assim: a mulher sábia edifica a casa, a mulher santa santifica o marido santo santifica a mulher, e ambos vão santificar os filhos. Ambos vão ensinar os filhos. A Bíblia diz assim: ensine o menino no caminho em que deva andar. Não é apontar o caminho, é ensinar no caminho, é ir junto, é caminhar com, não é caminhar separado, não é dizer: vai, eu vou ficar em casa vendo um programa de televisão, não vou falar nenhum nome, mas
esses programas aí de televisão, enquanto está no horário dos cultos e fala, não, você vai para a igreja, eu vou ficar em casa. Eu passei por uma experiência dessa, já obreiro, evangelista da casa do Senhor. Certa vez eu, em casa, meio chateado com alguma coisa, não me lembro bem o porquê, mas eu falei assim com minha esposa, com meu filho, hoje eu não vou à igreja. E meu filho, de pronto, falou, eu também não vou. Aí a minha esposa, mulher sábia, ela edifica a casa, ela falou, olha, você é exemplo para o seu filho. Se você não vai, não quer ir. Nós fomos para a igreja. E assim, passamos por cima de tudo e fomos para a casa do Senhor. E uma outra vez, eu não fui, não me lembro o motivo, ou melhor, não iria. E ele falou, se vocês não vão, eu vou. E foi. Quando nós chegamos na porta da igreja, ele estava lá no culto com o ministério de louvor, adorando ao Senhor. E aquilo me serviu de uma grande lição, porque os nossos ensinamentos surtiram efeitos. E ele aprendeu a ir para a casa do Senhor. Então, a gente entende que nós não salvamos os nossos filhos, os nossos parentes, mas nós ensinamos no caminho. Nós colocamos eles no trilho. Como? O primeiro passo, existem alguns passos a serem dados para que nós venhamos ouvir e falar que eu e a minha casa servimos ao Senhor. O primeiro passo é dar acesso à palavra do Senhor. Este é o primeiro passo. É ensinar como. Nós precisamos ter o hábito de ler a palavra do Senhor, de falar da palavra do Senhor, de colocar mensagens para que os nossos ouçam, hinos para que eles ouçam os louvores. E existe aí um ditado no mundo que diz que quem canta, os males espantam, né? Isso aí certamente surgiu da época em que Davi louvava ao Senhor e os espíritos malignos saíam de Saul. Então, provavelmente, os homens do mundo foram incutindo que se você cantar, os males espantam. Mas eu vou um pouco além disso. Se você colocar dentro do seu lar o louvor do Senhor, a adoração ao Senhor, os males, os enfermos serão curados, os males serão expulsos, os demônios sairão e a sua família será uma bênção. E nós estamos aqui hoje para entender um pouco mais do que é crer no Senhor e ser salvo tu e a tua casa. A gente vê que no decorrer da palavra do Senhor, irmãos, me reparam não, porque eu ainda não consegui me acostumar com o tempo da óculos. Tá? Eu vou pedir ao costume. O versículo 33 diz assim, naquela mesma noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. Olha só o que é isso. Aqueles homens haviam sido açoitados. O carcereiro foi cuidar. Não era uma prática comum, tá? Isso aí ele já fugiu de todos os conceitos e todos os preceitos que existiam da época. Ele chamou eles de senhores, ele se prostrou diante deles, ele cuidou dos vergões. Isso tudo porque esses homens estavam orando e cantando, e na sequência ninguém fugiu, ninguém foi, debandou, a vida deste homem foi preservada, e eles pegaram e ele começou a cuidar. Só que a parte B deste versículo diz assim, a seguir foi ele batizado, e todos os seus, ou seja, o 34 já vem dizendo assim, então, levando-os para a sua própria casa, e pôs à mesa, deu de comer a eles. E com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A palavra de Deus aqui é uma versão atualizada, né? No meu texto aqui da palavra está escrito assim, levando-os à sua casa, ele pôs à mesa, e na sua crença em Deus,
alegrou-se com toda a sua casa. Ou seja, com a sua conversão, ele se alegrava com toda a sua casa. E já sendo dia, os magistrados mandaram quadrilheiros dizendo: soltai aqueles homens. A gente vai meditar um pouco acerca da palavra do Senhor, que está escrito exatamente neste texto. Diz que os discípulos, os apóstolos, sendo soltos, eles continuaram a jornada deles. Mas antes eles teve todo aquele embate, não, me prenderam, tem que me soltar da forma que fizeram. Só que a nossa atenção maior, ela deve estar exatamente no que diz o versículo 31. Mas como? Será que se eu apenas crer em Jesus, toda a minha casa já está salva? Não. A palavra do Senhor diz que é para eu crer no Senhor Jesus Cristo e eu vou ser salvo e toda a minha casa. Mas existem passos a serem dados. Primeiro passo a gente falou, dar acesso à palavra. O segundo passo, tão importante quanto, é a oração. A palavra do Senhor, a gente vai ver lá que Jó, ele oferecia ao Senhor sacrifícios pelos filhos dele, pelos pecados que possivelmente os filhos dele poderiam ter cometido. A gente vai ver que grandes homens, eles ofereciam-se a Deus e eles entregavam a sua família aos cuidados de Deus. Nosso amado irmão falou sobre Noé. Irmãos, com certeza Noé ensinou os filhos a serem tementes a Deus, porque senão eles não entrariam naquela arca e eles não fariam parte, porque você não vê na narrativa bíblica em momento algum o questionamento dos filhos. Você vê simplesmente que ele traz a mensagem, ele começa a fazer a arca e o fim é: os filhos entram, as noras entram, ele e a esposa entram. Ou seja, houve ali um preparo, um ensinamento para que chegassem a esta convicção de que o Deus verdadeiro, Deus poderoso, ele estava sobre a vida deles e havia dito aquela mensagem. E aqui, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro, ele poderia pura e simplesmente tomar a atitude de que, cala a boca, todo mundo senta, todo mundo aí, vou trancar as portas novamente, vou acionar a guarda para vir me ajudar. Não. Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Porque ele viu como aqueles homens se portavam diante de todas as situações perante o Deus que deu a eles uma paz, para que eles, mesmo encarcerados, mesmo maltratados, açoitados, continuavam orando e cantando e pregando a palavra para os outros, para os outros presos. E a nossa vida, a nossa família não é diferente. Quando a irmã Emília veio e falou, eu fiquei ali no meu cantinho ali dizendo: Senhor, muito obrigado. Porque a minha preocupação não é chegar aqui e dizer para você que se você crer, a tua família já está salva. Não. Porque existem situações em que nós precisamos entender. Eu santifico a minha esposa quando eu a respeito, a amo, oro por ela, a abençoo e a honro. Mas junto com ela, nós vamos buscar o Senhor. Eu santifico o meu filho quando eu faço todas essas coisas. A palavra do Senhor diz: pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Porque a gente gosta muito de falar, filhos, sejam obedientes aos vossos pais. Mas a palavra do Senhor também nos orienta a não provocar a ira em nossos filhos. Amém.
Então a gente precisa santificar a nossa família. Como santificar os nossos filhos? Orando, intercedendo, buscando, jejuando por eles, clamando ao Senhor para que eles possam ter intimidade com Deus, interceder. O primeiro sacerdote do meu filho sou eu. O segundo, a sacerdotisa do meu filho é minha esposa. Depois é o nosso pastor. Porque se nós em casa não buscarmos a Deus com a nossa família, nós não vamos conseguir chegar à igreja. Porque a primeira parte da igreja é a nossa casa. Então em nossa casa nós temos que orar, nós temos que ler a palavra, nós temos que conversar, principalmente com Deus. É entregar ao Senhor os nossos caminhos. No passado recente, nós ainda morávamos na escola Mané Garrincha. Nós orávamos ao Senhor e em uma das nossas orações, eu em secreto com Deus, eu clamava ao Senhor pelo meu filho e falava com Deus assim: Senhor, não permita que o meu filho venha ter revolta de tudo o que nós estamos passando. Nós não temos culpa, mas nós não queremos nos revoltar, porque o Senhor não tem culpa de nada. E aqui, quando o nosso irmão louvou, cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. A sua família pode estar passando por dificuldades, por problemas. Às vezes você pode estar até questionando: Senhor, por que o meu filho, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos, os meus irmãos, os meus pais ainda não te servem? E a tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amados, vamos entender um pouco mais o que Deus quer de nós. A palavra do Senhor diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de sorrir, há tempo de chorar, há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de chorar, há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Tudo está no controle de Deus. E às vezes você fica assim, entediado e pensando assim: meu Deus, por que isso não acontece com a minha família logo? Saiba de uma coisa: todas as provações que você passa nesta terra vai te fazer crescer diante de Deus, para que você possa ministrar para os outros a palavra do Senhor. Você está alcançando experiências, testemunhos, alcançando bagagem, força, vigor, enraizando na palavra do Senhor, para que você possa com ousadia falar: olha, o Senhor é bom e Ele cumpre tudo aquilo que nos prometeu. Não pense que está demorando. O tempo de Deus na nossa vida vai acontecer. Aleluia, Deus. Eu certa vez estava orando pelo meu irmão que estava afastado da casa do Senhor e do convívio da minha família. E um dia aqui, já no Jardim Monteiro, nós orando, a igreja orando pela família, eu falei: Senhor, eu gostaria tanto de ver o meu irmão de volta na sua casa. Passou uns 6, 7 dias, eu recebo um telefonema dos meus pais, e nesse telefonema o meu irmão já estava lá na casa deles. Em 3 anos, mais ou menos, que não se falavam, ou mais. E meu irmão já de volta, com família e cristãos. Oh, glória. Voltou para Jesus, Amém. voltou para o convívio da família. Glória a Deus. E Aleluia. a minha parte foi orar, irmãos. Eu não podia fazer nada mais do que orar. Deus, poder na oração. Então, às vezes a gente quer que a coisa aconteça rápido, e às vezes a gente quer questionar o que a palavra de Deus diz.
A palavra do Senhor era fiel e É verdadeira. verdade. Amém. Mas a mesma palavra que diz que é para eu crer no Senhor que vai ser salvo eu e a minha casa, ela diz que eu tenho que fazer a minha parte. Esforça-te e tens bom ânimo. Amém, Senhor. E o crer é aguardar, Aleluia. é orar, é interceder, é abençoar. E eu vou um pouco mais além, porque a gente, às vezes, por ter a ansiedade, a vontade de que as coisas ocorram da nossa maneira, não da maneira que Deus quer. Glória a Deus. Às vezes a gente fala demais. Tá? Às vezes a gente fala demais. Você tem que tomar vergonha, você tem que mudar de vida, você tem que acordar, você tem que despertar. Toma jeito, você está indo para o inferno. Amados, às vezes aquele momento é o momento de se calar. Israel estava diante de Jericó, estava sendo afrontado, e o Senhor falou para Josué assim: ó, em silêncio, você vai rodear a cidade. Eu falei que foi em silêncio. Amém. No último dia, se eu não me engano, na última volta, disse: gritai, e as muralhas caíram. Às vezes você está rodeando um parente seu em oração, mas no meio do dia você está falando algo que vai contra aquilo que você está orando. Porque você está trazendo a ele, como eu falei do filho: vós, pais, não provoqueis a ira em vossos filhos. Às vezes naqueles dias, tudo ocorrendo para que aquela pessoa se converta novamente ao Senhor. Mas às vezes uma palavra mal direcionada atrapalha. E a palavra do Senhor diz assim: a palavra branda quebranta o furor, porém a dura suscita a ira. Às vezes nós estamos como um jogador de futebol, fez toda a jogada, chegou diante do gol, chutou para cima, por causa de uma palavra mal direcionada, mal pensada. Então o que nós precisamos entender? Senhor, vou dar um exemplo, vou falar da tua palavra, vou orar pelos meus, mas cabe ao Espírito Santo convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, Senhor, como o nosso pastor Marcelo gosta muito de orar, eu acho muito bonito e interessante. Espírito Santo, vamos juntos, mais uma vez, fazer esta grande obra. Então, amados, vamos trazer para perto o Espírito Santo de Deus. Aí a gente faz a nossa parte. Assim, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aquilo que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Aquilo que é para o Espírito Santo fazer, espera que Ele vai fazer. Glória a Deus. Não tente na marra. Não, você vai ter que ir. Irmãos, eu já fui para a igreja na base do beliscão. Já fui. Eu aprendi muito a palavra de Deus. Eu amo a casa do Senhor. Mas quando eu ia obrigado, ia na marra, no beliscão, irmãos, eu fazia tudo, menos adorar a Deus. Eu brigava com os coleguinhas, com a escola, da igreja. Eu jogava a Bíblia para o alto. Eu bagunçava, passava por debaixo das pernas dos diáconos. Diácono, na época que eu era criança, sofria, que eu era bagunceiro demais. Mas assim, quando meu pai e minha mãe falavam, vamos para a igreja, e eu queria ir, irmãos, era uma felicidade. Eu adorava a Deus, eu cantava do meu jeito, eu sou meio desafinado para cantar mesmo, mas eu adorava estar na casa do Senhor. Mas assim, quando eu era obrigado, na marra mesmo, que se não fosse apanhado, e às vezes mesmo apanhando ia, eu me afastava. Então, um conselho para todos nós: incentive os seus filhos a ir à casa do Senhor,
com amor, com paciência. Explica o porquê. Olha, nós vamos para a casa do Senhor hoje porque o Senhor é bom, porque Ele nos tem dado saúde, Ele nos tem abençoado. Ah, pai, eu não quero ir, mas meu filho, isso é bom. E conversa, ame o seu filho, ame, faça com que ele sinta prazer em vir à casa do Senhor. Faça com que ele sinta amor por estar na casa do Senhor. Porque a palavra de Deus, ela nos orienta muito acerca disso, de amar. Eu estava falando com um amigo ontem, amigo de trabalho, né? Colega lá de serviço. Ele falou assim: cara, eu não creio em tudo que a Bíblia diz. Na realidade, eu não creio na Bíblia. Aí eu falei para ele assim: eu respeito você e eu te amo por isso, porque você fala a verdade, você não crê, mas eu creio por mim e creio para te abençoar. Aí ele olhou para mim e falou: então continua crendo, e quem sabe um dia, né, eu venha a acreditar também. Eu falei: já é o primeiro passo, já há uma esperança. E os nossos filhos, eles precisam disso, de ver em nós esse carinho, esse cuidado, esse amor, essa vontade, essa dedicação, essa paciência, esse amor. Meu filho diz que ele não conhece uma pessoa mais paciente do que eu. Eu louvo a Deus, porque Deus me transformou. Eu não era paciente, não era amoroso, não tinha prazer em ter amigos, não tinha convívio de minha família, da minha parentela, eu não tinha nada disso. Mas quando entrou este Jesus de verdade na minha vida, que transformou a minha vida, Ele começou a me fazer entender como se é ser um homem de Deus. E o primeiro passo nosso, como família, para que a gente possa alcançar essa situação de dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor, é dizer como a irmã Emília disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se todos na sua casa ainda não servem, profetize: nós serviremos ao Senhor. Este é mais um dos passos que nós precisamos dar, é profetizar. Nosso amado Deus falou aqui em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Você espera a sua família toda caminhando? Então creia e profetize. Amém? Para nós encerrarmos, então nós precisamos ser, porque se nós formos em casa o que somos na igreja sejamos bons, não falamos besteira, não mexemos naquilo que não devemos, né? Na igreja a gente tende a ser corretinho. Então nós temos que ser em casa o que somos na igreja, para que ao chegarmos na igreja reflitamos ou venhamos ser reflexo daquilo que somos em casa. Para o nosso filho olhar para nós e falar assim: meu pai aqui ventila muito na mídia aí, e diz assim: papai, vamos morar aqui na igreja. Eu creio que muita gente já ouviu esse nome. 2, só a misericórdia de Deus. E na igreja não, na igreja se apresentavam como, né? Então eu convido a todos nós a sermos em casa o que somos na igreja. Aí seremos uma bênção. E com certeza eu profetizo a todos nós aqui: a nossa família serve e servirá ao nosso Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.